Olá, amigos da prevenção, Claudemir dos Santos. Salve, salve, Rodrigo Flaire. Qual é a relação dos meios de comunicação e a dependência química, e a droga, e o uso e o abuso? A gente quer falar um pouco sobre isso hoje. Você sabe, os meios de comunicação, né, Claudemir, tem muito potencial para ajudar nas crenças normativas, para modificar comportamentos. A gente fez um estudo aqui para analisar um pouco das matérias, assim, então 2000, 2006, 2007 foram anos importantes nessa perspectiva da relação do álcool e o motorista, e o volante, e a direção. Então muitas matérias foram produzidas nesses anos aí, 2000, 2003, 2006, falaram muito sobre os acidentes, sobre essa relação da dificuldade de conduzir o veículo, sobre o efeito do álcool, e a partir daí surgiram a lei seca, foi aprovado a política nacional do álcool, então isso foi muito importante. Então a gente enxerga aqui como uma boa prática. Toda vez que os meios de comunicação, que o jornalismo, que a televisão, que a mídia principal, né, o mainstream, fala muito sobre esses efeitos negativos, né, sobre essa relação problemática, a administração pública se organiza, né? Então esse movimento legislativo, isso é um ponto importante que a gente pode trazer aqui, como a mídia pode contribuir para isso, né? Sem dúvida. Um outro exemplo foi justamente a cobertura jornalística em relação aos danos à saúde pública causados pelo tabagismo. Então a gente sabe que hoje a política nacional, né, de controle do tabaco era referência mundial. Isso foi uma grande contribuição também da imprensa e da cobertura jornalística, que ajudou a aprendizagem social, a criar as crenças necessárias, a melhorar, né, a opinião pública em relação a isso, para poder aprovar algumas políticas importantes que ajudaram na redução significativa, inclusive na proibição da propaganda, né, Rodrigo? Que isso contribuiu bastante. Então, e é importante poder falar sobre isso, é importantíssimo falarmos sobre esse assunto, principalmente porque muitas das pessoas que são dependentes químicos hoje padecem de alguns estigmas que são muito complicados. Então, se os meios de comunicação também pudessem falar, né, sobre a dependência química, sobre os processos de tratamento, sobre a importância dos vínculos, a gente talvez conseguisse diminuir um pouco esse estigma que tem hoje sobre o dependente químico, né? Sobre o nóia, sobre o vagabundo. Então tem muitos conceitos equivocados, né? Exatamente, são as distorções, né? E a gente sabe que existem distorções que são distorções negativas que acabam contribuindo para a estigmatização dos usuários de drogas e também para o aumento de uma percepção da sociedade do problema. A gente sabe que existe um problema grave, mas talvez não seja tão do tamanho que seja pintado na imprensa. Por exemplo, vou dar um exemplo específico. Foram analisados vários artigos jornalísticos sobre a cobertura sobre drogas. E aí foi feita uma associação direta do crime e da violência com a droga. Então, assim, a percepção social, através desses artigos jornalísticos, aumentou essa percepção de que, olha, existe uma relação direta do crime e violência com a droga. E a associação do crack muito maior do que a associação do álcool com a violência e crime. E na verdade é o inverso, né? A gente percebe que esses artigos, né, foram citados 5 vezes mais casos associados ao álcool, né, se for comparado com a cocaína. Ou seja, se a gente analisar os estudos epidemiológicos, né, é muito mais forte a associação do álcool com a violência do que o crack e cocaína com a violência. Quer dizer, a nossa sociedade, né, padece muito mais dessa relação próxima com o álcool do que com o crack. Então nós estamos constantemente falando, né, sobre o crack, desqualificando a Cracolândia, e a gente fala pouco dessa relação com o álcool, a quantidade de bares, né, a quantidade de dependentes de álcool, a quantidade de pessoas com cirrose hepática e uma série de problemas, né? E a associação da violência mesmo, violência doméstica. Tem mais isso, né? Principalmente trânsito. Isso, né? Exatamente. Uma outra questão também, nós temos um problema sério no Brasil de problemas relacionados ao uso de medicamentos, que são drogas legalizadas também, drogas prescritas, né? A gente tem vários casos de problemas assim, e a gente vê poucas coberturas jornalísticas se referindo a isso. Para aumentar a percepção do risco, né, associado ao uso de medicamentos, uso indiscriminado de medicamentos, automedicação,
né? Então a gente vê raras matérias jornalísticas relacionadas à recuperação, a tratamento, a possibilidade de mudança de vida, né? Que isso é uma realidade. A gente sabe que a gente tem programas de governo e tratamentos que podem ser bem-sucedidos, a gente vê pouco isso. E a gente não está aqui falando de falta de informação. É claro que se você se dedicar e investir do seu tempo, você vai encontrar isso, publicações acadêmicas, artigos. Sim. Aqui nós queremos provocar a grande mídia, né? É importante que isso apareça nos jornais impressos, que apareça na televisão nos horários nobres. Precisamos falar sobre isso. Principalmente dessa deturpação com o álcool, né? Da relação com o álcool. Né? Essas distorções. Assim, é interessante, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo a matéria, né, que fala sobre isso, desse capítulo, e eles fazem algumas sugestões. As sugestões é que os jornalistas possam ter uma formação mais aprofundada na questão de política sobre drogas, que eles possam ter mais contatos com especialistas, com centros de pesquisas, e que possam, assim, ampliar o número de jornalistas dessas coberturas, né, para que eles não sejam tão generalistas e sejam um pouquinho mais aprofundados no tema, para realmente poder colaborar com a construção de políticas públicas, com a construção de uma crença mais forte, mais aculturada para a prevenção, para que a gente possa ter ficar mais protegido, né? Uma sociedade mais protegida, mais preventiva. Gente, prevenir sempre. Forte abraço. Até a próxima.